Sejam muito bem-vindos ao workshop de harmonia vocal e divisão de vozes. Eu sou o Rafael Turati e, para quem não me conhece, eu sou um cantor aqui da cidade de Limeira e já atuei em vários trabalhos como solista, em óperas, musicais, como backing vocal, enfim. E eu tenho como grande paixão a música vocal, especialmente a que é cantada em harmonia, com divisão de vozes. Eu tenho para mim que qualquer música tem o poder de ficar mais rica e mais bela e muito mais interessante usando a harmonia vocal. Desde muito tempo, desde que a música é música, desde que as pessoas aprenderam a usar as suas vozes para cantar, a harmonia ela está presente. O coro, o cantar em grupo. A sensação de você estar cantando em um grupo, em harmonia, em divisão de vozes, é uma experiência que eleva a gente mesmo. E o meu objetivo aqui com esse workshop é compartilhar um pouquinho da minha paixão com vocês e também trazer alguns elementos que poderão ajudar você na hora de cantar com divisão de vozes. É claro que sabendo um pouco de teoria musical, conhecendo um pouco de harmonia, acordes, essa tarefa fica um pouco mais simples, mas de nada adianta saber essas coisas sem treinar o seu ouvido musical. Muitos cantores, inclusive, que cantam com aberturas vocais, nunca tinham visto teoria musical. Foi o meu caso. Eu comecei aprendendo afetivamente na minha infância e através do meu ouvido, através da repetição. E só depois eu fui aprender a teoria de fato. Por isso que eu acho que é possível sim, você sem conhecer de música, sem tocar algum instrumento, conseguir aprender a cantar em duetos, em trios ou até em formações maiores. Mas é claro que todo estudo é bem-vindo e se você tiver desejo, corre a procurar alguma escola. Existem muitas opções aqui em Limeira em que você pode estudar gratuitamente ou também em escolas pagas. Então, esse workshop é voltado principalmente para a gente expandir nosso ouvido musical. Como que a gente pode escutar uma música e tentar descobrir as outras vozes também. E para isso, eu vou usar um exemplo musical e a gente vai ficar brincando, usando a nossa criatividade e experimentando mesmo. Antes de começar então com o nosso exemplo musical, eu quero propor um pequeno exercício para a gente começar a aquecer o nosso ouvido. Eu vou tocar alguns acordes no teclado e a gente vai tentar descobrir quais são as notas que estão dentro desse acorde. O segredo na hora de você fazer uma harmonia vocal é entender quais notas estão dentro daquilo que você está ouvindo. Mesmo se você não souber se aquilo é um sol ou um lá menor, o importante é você conseguir ouvir e reproduzir as notas que você ouve dentro do acorde. Então eu vou tocar alguns acordes e você aí da sua casa, onde você estiver, tenta reparar o que está dentro dele. E aí, você consegue identificar quais são as três notas que são tocadas aqui? O que isso quer dizer? Que quando a gente estiver ouvindo uma música e esse acorde for tocado, a gente sabe que, basicamente, grosso modo, são essas três notas que eu vou poder colocar na harmonia. Então, se nesse acorde eu resolver fazer claramente é uma nota que não combina com a harmonia que está sendo tocada. E, obviamente, a não ser que seja a proposta mesmo, ela vai soar muito feio, ela vai soar uma coisa que não faz parte da harmonia. Agora, mais um acorde para a gente experimentar. E aí, conseguiu identificar quais são as três notas sendo tocadas? Se eu tentar fazer uma nota que não está aqui dentro, por exemplo, claramente a gente percebe que ela não combina. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma harmonia e também evitar. A gente tem que procurar usar notas que caibam dentro desse acorde que é sendo tocado no fundo de uma música.
E só para contextualizar um pouco de alguns termos que eu usei agora, melodia seria a linha de uma música cantada por um cantor, por uma cantora, que a gente conhece, que traz aquilo que a gente consegue cantar. Por exemplo, alecrim, alecrim dourado. Isso é uma melodia. É um desenho, uma sequência de notas que dão a cara da música que a gente conhece. A harmonia, diferente da melodia, em que é uma sequência única de notas que vai sendo tocada, uma atrás da outra, ou seja, é algo horizontal que faz um movimento, a harmonia acontece quando a gente empilha notas umas sobre as outras. Então, eu posso fazer uma melodia da seguinte forma. Ou eu posso fazer uma harmonia, tocando todas essas notas ao mesmo tempo. Isso é harmonia. Então, a harmonia vocal nada mais é do que cantar notas umas sobrepostas às outras, causando algum efeito, né? E a música é isso. Quando alguém compõe uma música, a escolha dos acordes vai ser para causar um efeito no ouvinte. Pode ser de tristeza, pode ser de medo, pode ser de alegria, enfim, a música tem esse poder. E agora, para a gente continuar aquecendo o nosso ouvido mais um pouquinho, eu vou tocar mais alguns acordes para você tentar identificar quais são as notas dentro dele. A gente percebe que esse aqui é um acorde já um pouco mais desconfortável. Ele é um acorde mais tenso, que também é usado em muitas músicas. Foi um pouquinho mais difícil para identificar ele? Talvez para algumas pessoas possa ter sido, porque ele não é um acorde que toca, por exemplo, na música pop ou nos estilos que a gente mais ouve hoje em dia. Agora, mais um para a gente terminar. E esse também é um acorde bastante tenso. E aí, você conseguiu identificar as 4 notas aqui? Esse é o segredo. O primeiro passo para você começar a desenvolver o seu ouvido harmônico é começar a ouvir acordes e tentar identificar quais são as notas que cabem nesse acorde, ok? Bom, agora que você já sabe como treinar o seu ouvido musical, como começar a identificar quais são as notas que cabem dentro de um acorde, a gente precisa começar a entender como aplicar isso sobre uma melodia cantada. Então, um exercício para a gente começar a aplicar isso é o seguinte: eu vou tocar um acorde. E eu vou, na minha cabeça, identificar quais são essas notas, como a gente já fez. Mas agora eu vou tentar ampliar isso para frente. Ou seja, até onde a sua extensão vocal conseguir. Até onde a sua extensão vocal te permitir, você vai treinando isso. Agora, com outro acorde, eu vou tocar e vou dar um tempinho para você tentar fazer a mesma coisa na sua casa. E vai subindo até onde você conseguir. Agora, para dar um outro exemplo, eu vou pegar um acorde menor. Os 2 exemplos que eu dei foram de acordes maiores, né? Toquei um Dó maior e um Ré maior. Agora eu vou tocar um Mi menor, que é um acorde que tem uma característica um pouco mais melancólica. Você consegue identificar primeiramente as 3 notas aqui dentro?
em sequência todas essas notas, cada vez mais agudas. Então, se eu estiver tocando uma música em que a harmonia faz um Mi menor, mas o cantor canta uma melodia fazendo essa nota, a minha segunda voz, qual seria a nota após essa? Se a gente conseguir identificar que essa é a nota que está imediatamente acima da nota que o cantor fez, eu consigo começar a montar essa harmonia. Então, se o acorde é Mi menor, o cantor principal, ou a cantora, cantou, qual vai ser a segunda voz? E a terceira voz? Então, dessa forma, você tem que fazer quando você for harmonizar. Você precisa ouvir uma melodia, ter ela na sua cabeça e tentar cantar ela toda na próxima voz seguinte a que você ouve no acorde. Falando assim, parece ser uma tarefa fácil, porém sabemos que não é, mas isso é uma forma de você ir sensibilizando. E quando você começar a ouvir duetos em músicas, trios, você vai começar a reparar que na maioria das vezes é isso que eles fazem. Um cantor canta uma melodia e as segundas e terceiras vozes cantam o que vão imediatamente acima delas. Obviamente que existem muitas variedades, existem muitas formas de acordes, existem dissonâncias que são notas colocadas no meio para causar um pouco mais de tensão, mas isso é um assunto que com o tempo você vai desenvolvendo e vai percebendo. Mas um bom início é começar entendendo qual a sequência de notas que seguem acima da voz da cantora ou do cantor principal. Mas aí é que está o pulo do gato. Se eu sei o desenho que uma melodia faz, e se eu sei que a segunda voz vai se iniciar na voz imediatamente acima dela, que está dentro do acorde, eu devo simplesmente seguir a melodia com essa voz? Não, porque isso vai causar alguns desconfortos auditivos e também vai acabar saindo da harmonia. Então é por isso que eu quero agora pegar um exemplo de uma música bem conhecida do Alecrim Dourado e a gente vai agora brincar um pouco com ela. Em cima dela a gente vai jogar algumas variações de vozes e ver o que fica melhor ou não, ok? E agora, com a ajuda desse aplicativo aqui, que se chama GarageBand, a gente vai começar a experimentar um pouco as opções que a gente tem, como a gente pode variar as vozes e que tipo de sonoridade cada uma delas vai dar, ok? Eu vou usar o fone de ouvido para não ter interferências, mas na edição a gente vai colocar junto as outras vozes para você poder ouvir na sua casa a variedade de efeitos que a gente vai conseguir, beleza? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Bom, gravada a melodia principal, a gente vai ver qual seria a nota imediatamente acima dentro da harmonia. Alecrim, qual será a nota que está imediatamente acima disso? Se a melodia é alecrim, e a segunda voz acima é então alecrim, alecrim. Então, baseado nisso, eu vou tentar seguir essa mesma melodia acima da melodia principal. Vamos ver como é que fica. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim
repararam que ficou harmonioso. Alguns momentos talvez não ficaram tão interessantes, mas ainda assim rolou uma harmonia entre as duas vozes. Então agora, aplicando a mesma lógica, eu vou pegar a segunda voz acima da melodia e vou tentar fazer o mesmo movimento. Então vamos tentar descobrir qual seria essa voz. Alecrim, 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 alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ouvindo assim, com a primeira e a terceira voz, a gente já percebe que alguma coisa não deu muito certo. Agora eu vou soltar a música com as três vozes sendo tocadas para vocês ouvirem como que ficou esse efeito. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Vocês perceberam que a música ficou totalmente descaracterizada, que não soa nem um pouco com a música que a gente conhece. Isso aconteceu porque eu usei paralelismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu peguei o desenho que a melodia forma, que a primeira voz forma, e tentei pegar a segunda e a terceira e repetir esse movimento de forma paralela. E a gente percebeu que isso faz um estrago na música. Ela distorce totalmente os acordes e não soa nada agradável, né? Acho que todo mundo conseguiu perceber. Então, quando eu faço harmonia vocal, eu preciso ficar fazendo pequenos ajustes para poder fazer com que a voz entre na harmonia. De início, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver na minha cabeça uma harmonia por trás. Ou seja, eu preciso de um acompanhamento para essa música e eu preciso ir tentando encontrar qual a voz que fica dentro do acorde. Eu vou mostrar no teclado a sequência de acordes desse comecinho para a gente tentar entender o que aconteceu de errado. Então, a melodia... Agora na segunda voz. E agora é só pegar a terceira voz. Essa nota não está dentro do acorde de Dó maior. Na verdade, ela forma uma dissonância, ela forma um acorde de Dó maior com sétima maior. Dó com sétima maior. Mas não é o acorde que a gente deseja nessa música. Alecrim, alecrim dourado. A música se descaracteriza bastante. Então, o que eu posso fazer para corrigir isso? Alecrim, ao invés de crim, que não combina com essa música. Alecrim. Ou seja, o principal treino que a gente tem que fazer na harmonização é encontrar esses pequenos ajustes que a gente tem que ficar fazendo para fazer com que cada voz entre na harmonia. Agora eu vou cantar essa terceira voz fazendo esses ajustes para a gente ver como que vai ficar. Vocês vão poder reparar que na melodia principal existe uma escadinha de 3 notas. Alecrim. Só que na terceira voz, alecrim, eu não desço tudo, eu fiz uma nota reta. Eu desci uma nota e repeti a outra. São estes ajustes que vocês com o tempo vão começando a perceber e sacar para cada tipo de música.
Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, o que a gente conseguiu perceber aqui? É que eu nem precisei ficar acompanhando tanto a melodia, fazendo os desenhos dela, e sim eu pude ficar com a minha nota quase estática, que ela foi encaixando na harmonia. É esse o exercício que a gente tem que fazer auditivo. É isso que é o que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, conforme mais a gente canta, conforme mais a gente harmoniza. E é por isso que o estudo, principalmente o auditivo, é muito importante para quem quer cantar em vozes e aprender a fazer divisão de vozes em cima de qualquer tipo de música. E agora, só para a gente tentar deixar essa música um pouco mais interessante, eu vou fazer uma segunda opção da segunda voz. Então, antes eu estava fazendo alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ou seja, a harmonia por trás estava sendo a seguinte. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Agora eu vou mudar um acorde que vai fazer essa minha segunda voz soar diferente. O que eu tinha feito antes, a primeira vez, foi em cima dessa harmonia. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Agora o que eu vou propor é o seguinte. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Deixou a música muito mais interessante, né? E se eu fosse cantar aquela segunda voz seguindo o desenho da melodia, não daria certo. O efeito seria esse. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. De forma alguma isso funciona. Eu vou ter que agora também na segunda voz fazer uma correção para entrar dentro dessa harmonia. O que eu teria que fazer? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Aí sim fica um efeito muito mais interessante, conversa com a harmonia que eu toquei, enriquece a música. E vamos ver como que fica agora cantado com as três vozes. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo
campo sem ser semeado. Acho que vocês conseguiram perceber o efeito que deu. A música ficou muito mais bonita, muito mais enriquecida. Por quê? Além de uma harmonia boa escrita por trás, uma harmonia mais interessante, eu soube ajustar as vozes para caber dentro dessa harmonia. Por isso que eu falo que cantar em vozes é um exercício muito mais prático e auditivo do que teórico. Então, comece a ouvir na sua casa músicas vocais, comece a procurar bandas do seu estilo, não importa qual, e comece a procurar quais efeitos eles usam, ouvir os acordes tocados por trás. E agora, para a gente brincar um pouco, para você expandir mais o seu repertório auditivo, eu vou fazer como se fosse uma finalização, um grande finale de uma música, usando acordes Sus 4 e Sus 2, para a gente ver como vai soar. Alecrim, alecrim, Bom, isso foi só uma brincadeira que eu quis fazer agora no final, para vocês perceberem quantos e quantos efeitos a gente pode fazer e quantos empilhamentos de vozes que não precisam ser também na sequência que eu passei. O que eu passei é o basiquinho para você começar a entender a lógica por trás da harmonia vocal e a partir disso ir expandindo, estudando e aprimorando também a sua técnica. Bom, e chegamos então ao final do nosso workshop e eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. E para mim é uma experiência incrível poder compartilhar um pouquinho do que eu amo e eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma e que isso possa ser também o início de novos horizontes para vários cantores que assistiram isso. Muito obrigado, boa noite e até mais.